Aquele homem, irmãos, estava numa cidade chamada Jericó. Era uma cidade historicamente trágica. Nós já falamos aqui sobre Jericó quando nós falamos sobre Zaqueu, que foi o outro homem que Jesus encontrou nessa cidade. Essa cidade, irmãos, quando Israel conquistou Canaã, Josué era o líder de Israel e ele lançou uma maldição na cidade de Jericó. A cidade é historicamente amaldiçoada. Josué disse o seguinte: o homem que reconstruir essa cidade, ao preço do seu filho mais velho, vai lançar os alicerces. E ao preço do seu filho mais novo, vai colocar os portões. É como se ele dissesse o seguinte: quem quiser reconstruir Jericó, no primeiro dia da obra, o filho mais velho vai morrer. E no último dia da obra, quando concluir, o filho mais novo morre. Isso se cumpriu, irmãos. Conforme 1 Reis 16:34, na vida de um homem chamado Iel. Ele reconstruiu Jericó e o filho mais velho morreu no início e o filho mais novo morreu no final. Na parábola do bom samaritano, o texto diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Ou seja, demonstrando a trajetória de um homem ser Deus e demonstrando a posição de Jericó. É uma posição para baixo. Portanto, irmão, Jericó fala de um lugar de destruição, um lugar triste, um lugar, irmãos, onde a realidade era muito dura, era muito cruel. Era na beira de Jericó, da estrada de Jericó, que esse homem mendigava. Jesus se tirou de uma Jericó, sabia? Jesus te encontrou, você estava numa Jericó. Só Jesus podia ter nos tirado da nossa Jericó. Nessa passagem, irmãos, Jesus vai encontrar dois homens, Bartimeu e Zaqueu. Um mendigando, o outro era muito rico. Um no palácio, não é? O outro à beira do caminho. Preste atenção, irmãos, na situação deste homem. Alguém diz que este homem é o único homem mencionado nos evangelhos que foi curado por Jesus, que o nome foi mencionado. Mas, irmãos, Bartimeu não era o nome dele. Bartimeu era uma referência. Bartimeu não era o nome deste homem. A Bíblia está dizendo que este homem, por chamar ele de Bartimeu, quer dizer, ele era filho de Timeu. O texto diz isso, filho de Timeu. O prefixo bar, no início do nome, significa filho de. Por exemplo, quando Jesus chamou Pedro, Jesus falou assim: Simão, Bar Jonas, que significava que Pedro era filho de Jonas. O pai de Pedro se chamava Jonas, então era Simão Bar Jonas, filho de Jonas. É como se eu chamasse alguém aqui hoje, falasse Bar e o nome do pai. E o pior, irmãos, Timeu. Bartimeu, filho de Timeu. E a expressão Timeu significa imundo. Imundo. Será que o nome dele era Bartimeu? Não. Bartimeu significava filho do imundo. Será que o pai dele realmente se chamava Timeu, irmãos? A mãe ia colocar o nome de um filho de imundo? Se o nome dele fosse Timeu, irmãos, a história da família dele era uma tragédia, era muito trágica. Ou talvez, irmãos, fosse o apelido dele, Timeu, o imundo. Então, quando alguém dizia assim, ó, é o Timeu de Jericó, todo mundo sabia quem era. Era o pai do cego. E agora o cego era o Bartimeu, o filho do imundo. Olha a situação desse homem, irmãos. Um mendigo, cego e filho do imundo. Um cego, irmãos, daquela época, ele não podia ler a lei, não tinha o braille ainda. E por não poder ler a lei, ele era considerado uma pessoa sem valor. Ou seja, este homem aqui, que chama Bartimeu, que a Bíblia se refere como Bartimeu, ele era um homem sem visão, era cego, era um homem sem vez e era um homem sem voz. Estava ali à beira do caminho, mendigando. Mas Jesus passou por ali. Quando Jesus passa, irmãos, na vida de alguém, tudo muda. Tudo muda. Lembra quando Jesus passou na tua vida e que você também gritou por ele?